Amados, pegue a sua Bíblia agora. Nós estamos numa série de mensagens que nós estamos falando sobre a vida de Moisés. Hoje nós vamos continuar. Nós vamos fazer a leitura em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7. Hoje eu quero falar sobre a missão de Moisés. Diga comigo, a missão de Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 7 em diante diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e dos Perizeus, e do Eveu, e do Jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e te enviarei, marca bem, e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Então disse Moisés: Quem eu sou, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente, eu serei contigo, e este será por sinal que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. E este é meu nome eternamente. E este é o nome memorial de geração em geração. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, bendizer por esta noite. Até aqui nós te adoramos, nós te louvamos, nós te glorificamos, te entregamos, ó Deus, o nosso louvor. Mas a partir deste momento nós queremos te pedir: fala conosco. Fala aquilo que nós precisamos ouvir. Derrama da tua graça, da tua misericórdia. Quebra tudo que não provém de ti. Que esse ambiente seja tomado pela tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Pode tomar assento. Amados, quem esteve aqui domingo passado pôde ouvir a ministração que nós falamos sobre a experiência. Uma das coisas que mais marca a vida de uma pessoa são as suas experiências. Cada um de nós aqui tem experiência. Independente se as experiências são boas ou não, mas todas as experiências nos marcam. E eu falei muito sobre a experiência de Moisés, a experiência que Moisés ele teve com Deus. Antes de ser comissionado, de Deus falar para ele o que ele iria fazer, Deus se revelou e deu uma experiência sobrenatural para Moisés. E Moisés, então, com aquela experiência, ele se fortaleceu e entendeu quem era Deus. Nós falamos sobre o encorajamento para que cada um
buscasse ter uma experiência com Deus. Deus vai muito além de um culto. Deus vai muito além de um curso teológico. Deus, ele vai muito além. Cada um de nós precisamos ter experiência com Deus. Hoje eu quero falar sobre a missão de Deus na vida de Moisés. Uma das coisas que nós precisamos entender é que o Deus que nós servimos, ele é um Deus de propósitos. E ele tem um propósito na vida de cada um aqui nesta noite. O nosso Deus, ele não trabalha de forma aleatória. Deus, ele não trabalha simplesmente por trabalhar sem ter um objetivo final. Deus, ele tem um propósito, ele tem uma meta. Ele tem os seus planos. E os seus planos são infalíveis. Deus, quando ele trabalha na vida de Moisés, nós entendemos que ele está mostrando para Israel que ele está no controle de tudo. Deus está no controle do mundo. Nós temos que entender o projeto de Deus para a nossa geração. Eu acredito que a nossa geração é a geração do arrebatamento. E eu vou te dizer por que eu acredito nisso. Você pode pensar com você aí e dizer assim, pastor, mas eu já ouvi tantas pessoas falarem sobre arrebatamento, meu avô morreu falando sobre arrebatamento, meu pai falou sobre arrebatamento, se fala de arrebatamento mais de 2000 anos, pastor. Mas se nós olharmos nos dias atuais, todos os acontecimentos, e fazemos um paralelo com Mateus capítulo 24, nós vamos entender que todas as promessas, todas as profecias que mostram que Jesus está às portas, já se cumpriram. Se você ler Mateus capítulo 24, do versículo 3 em diante, quando ele fala dos acontecimentos para mostrar a sua vinda, tudo já se cumpriu. Nós vivemos tudo isso hoje. Então eu acredito que Deus, ele está juntando o seu povo, ele está levantando a sua igreja. De uma forma ou de outra, nós vamos nos encontrar com ele. Seja no dia do arrebatamento ou através da morte. Gerações já se passaram. Outras gerações virão. Mas fato é que tudo que ele falou está se cumprindo. Então, quando nós falamos que Deus ele tem um propósito, Deus ele não trabalha na minha e na sua vida de forma aleatória. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Por isso que eu estou trazendo essa série de ministração, e hoje eu quero falar um pouco sobre a vida de Moisés. E uma das coisas que Deus fez na vida de Moisés foi, vamos recapitular um pouquinho. Deus mostrou que a vida é um milagre. Diga comigo, a vida é um milagre. Depois Deus mostrou para Moisés a identidade dele. Moisés acreditou, cresceu acreditando que ele era egípcio. E Deus falou assim, não, tu não é, tu és hebreu, tu és um escolhido e tu vai livrar Israel das mãos dos egípcios. Deus mostrou a identidade de Moisés. Depois que Deus mostrou a identidade de Moisés, Deus deu experiências profundas a Moisés para que não houvesse dúvida no coração. Você sabe quando uma pessoa está na igreja e ela tem dúvida no coração? Você sabe por que a dúvida ela surge no coração de uma pessoa? É quando a pessoa não tem certeza daquilo que ela ouve. Se você tiver dúvida acerca de Deus, as suas dúvidas serão tiradas a partir do momento que você tiver uma experiência com Deus. A partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com Deus. A partir do momento que o Senhor for uma realidade na sua vida. Enquanto a igreja for só uma religião, todas as dúvidas e todo questionamento ficarão no teu coração. Mas a partir do momento que Deus não for mais uma religião para você, e Ele for verdadeiramente o Senhor da sua vida, por experiência própria,
nunca mais a dúvida tomará conta do seu coração. Agora que Deus está trabalhando na vida de Moisés, Deus ele começa a mostrar para Moisés o projeto que ele tem. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na minha vida. Como que você vai descobrir o plano dele se ele não te revelar? Se ele não falar para você o que ele tem na sua vida, você nunca viverá o que ele tem. Olha o que diz em Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. O que Deus está falando para Jeremias? Antes de você existir, o meu plano na sua vida já foi estabelecido. Antes de você ter vida, eu já estabeleci o meu propósito com você. E tem uma coisa, não só tenho um projeto, como eu te dei por profeta. Você não será um pastor de rebanhos. Você não será um trabalhador. Você não será isso ou aquilo. Você será um profeta. Eu designei você a ser um profeta. Então Deus está mostrando o que para Jeremias? E deixando o que? Claro para Jeremias. O propósito dele na vida de Jeremias. Quando nós olhamos bem, queridos, nós compreendemos o propósito de Deus através daquilo que Ele fala conosco. Se a promessa de Deus sobre o que Ele tem na sua vida, você aceitar como uma verdade de Deus, isso irá transformar a sua vida. Porque quando Deus ele fala daquilo que Ele tem na vida de uma pessoa, não é só para deixar aquela pessoa alegre. Mas Deus está revelando o propósito dEle na vida da pessoa. Então o que a pessoa tem que entender, ou viver, ou passar a viver? Aquilo que Deus falou. Aquilo que Deus está projetando. Quem sabe você está aqui hoje, você se faz uma pergunta: eu não sei o que Deus tem na minha vida. Eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida, mas você já perguntou para Ele? Você ora buscando isso? Você clama pedindo a Deus que revele o que Ele tem na sua vida? E você entende aquilo que Ele falou? Se você não viver o projeto de Deus, se você não viver a chamada de Deus na sua vida, preste atenção no que eu estou falando. Você será mais um ser humano que passará por essa terra e não deixará nenhuma marca. Simplesmente foi mais uma pessoa que viveu sem um propósito. Definido por Deus. Foi mais um ser humano que batalhou a vida inteira para comer e ter um lugar para dormir. E não conseguiu desenvolver em Deus nada. E nem conseguiu viver o que Deus tem. Quando nós lemos em Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz assim: não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu observo a vontade de Deus na minha vida, aquilo que Ele fala comigo, e eu me disponho a viver essa vontade, o plano, o propósito que Ele estabeleceu na minha vida, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando eu não estou dentro do propósito, eu não vou experimentar isso. Agora, se você imaginar qual é a boa, perfeita e vontade agradável do Senhor,
muito mais que você possa imaginar. É você ser completo e viver uma vida satisfatória, porque o teu interior está realizado por aquilo que Deus determinou na eternidade. É por isso que Deus, preste atenção, Ele fala através da sua palavra, da profecia, aquilo que Ele tem com você. Agora, se Ele falou algo a teu respeito, o que você precisa fazer? Acreditar. Agora, quando eu acredito no que Deus tem na minha vida, eu estou disposto a viver conforme aquilo que Ele falou. Quando Deus falou o que tinha na vida de Moisés, ele abriu mão do Egito. Jeremias abriu mão de uma vida social. Os discípulos, preste atenção, abandonaram tudo para segui-lo, porque entenderam o que Deus estava fazendo na vida deles. Se eu compreendo o que Deus tem na minha vida, eu não me embaraço com as coisas dessa terra. Paulo escreveu a Timóteo dizendo o seguinte: aquele que se alista no exército de Deus, que aceita a convocação, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Quando nós não entendemos, nós somos conformados com o mundo, nós somos conformados com o sistema, nós somos conformados com a naturalidade da vida. Quando nós passamos a conhecer a vontade de Deus, a nossa mente é transformada. A nossa mente é mudada. E a partir daquele momento, eu já não sou mais uma pessoa conformada. Eu já não sou mais uma pessoa que anda com a mente conformada com os padrões do mundo. Pelo contrário, a minha mente se renovou. Agora a minha mente, ela vive os planos de Deus na terra. E a escolha sempre será nossa. Sempre. Quando Deus, Ele cria os seus propósitos, presta atenção, diga assim: Deus tem um propósito na minha vida. Então vamos entender isso aqui. A igreja é um corpo em movimento. A igreja é um corpo em movimento. Porque nós somos parte. Jesus disse assim: vocês são o corpo, eu sou cabeça. A igreja é um corpo em movimento. Eu preciso entender isso. E quando eu entendo que a igreja é um corpo em movimento, eu faço parte do corpo. Quando eu olho para um corpo, eu vejo pé, pernas, braços, mãos, cabeça, olhos, boca, nariz, dedos. Se algum membro do corpo não está funcionando de forma adequada, todo o corpo padece. Todo o corpo padece. Tem muitas pessoas pregando no dia de hoje, presta atenção, que a igreja de hoje não é mais a mesma. Mas por quê? Eu vou te dizer nesta noite, sem medo de errar. Porque a igreja parou de discipular de forma doutrinária, não estou falando de usos e costumes, acerca do chamado de Deus na vida de cada um. É mais fácil eu fechar um grupo e colocar esse grupo para trabalhar, presta atenção,
para atrair muitas pessoas que ficam sentadas no auditório, ouvindo, ofertando e que vão para casa. E eu continuo com aquele grupo fechado. Qual é a possibilidade dessas pessoas que só frequentam o culto, ouve uma mensagem de autoajuda, saem da igreja, vão embora para uma realização pessoal, física e material? Qual é a chance desta pessoa se desenvolver no reino espiritual? Nenhuma. Então eu sou uma igreja que eu não preparo uma igreja. Mas olha o que Paulo escreve em Efésios. Vamos ler a Bíblia hoje. Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Ele mesmo, quem? Jesus. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros a profetas, e outros para evangelista, outros pastores e doutores. Olha por que ele fez isso. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Então, todo o ministério é para a edificação da igreja. Então, eu preciso entender qual é o meu ministério. E eu preciso exercer o meu ministério para que o corpo de Cristo seja edificado. Se eu não exerço o meu ministério, eu não sou aperfeiçoado. A igreja não é aperfeiçoada. Olha o que diz, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa, para que não sejamos mais, diga comigo, está fraco, para que não sejamos mais meninos. O que mais? Inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, e pelo engano de todos os homens com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faça-se o aumento do corpo para edificação e amor. Então eu preciso entender que eu preciso me encontrar dentro do plano divino e dentro do ministério que Deus tem para a minha vida. Agora, o ministério que Deus tem para a minha vida, ele é um ministério que serve para edificar a igreja, edificar o corpo da igreja. Porque todo o trabalho que eu desenvolvo no reino de Deus, e quando eu falo reino de Deus, então vamos colocar a igreja, porque vai além da igreja, vai lá fora também. Eu estou edificando a igreja, eu estou edificando o corpo de Cristo na terra. Então eu preciso entender a seriedade do compromisso que Deus tem comigo e que eu devo ter com Ele. Porque o meu trabalho não é para homens, o meu trabalho não é para uma placa, o meu trabalho é para um reino. Embora Ele escolheu um determinado lugar que eu fique,
Mas eu estou desempenhando um trabalho para o reino de Deus. E esse trabalho, ele tem que ser muito bem desempenhado. Por quê? Porque através do trabalho que eu faço, eu serei aperfeiçoado. Vou te dar um exemplo. Em 97, eu fui separado da cooperador. Eu fiquei 1 ano como cooperador. Como cooperador, eu aprendi a chegar antes do horário do culto começar. Presta atenção. Eu aprendi como cooperador organizar toda a igreja, para que quando chegasse o povo, a igreja estivesse pronta para o culto. Isso se dava em arrumar cadeira, limpar os banheiros, que se precisasse, ver se tinha papel, se não tinha. Eu ia organizando tudo, claro, uma equipe. Quando eu cumpri 1 ano que eu estava como cooperador, eu tive um sonho. E o pastor chegava para mim no sonho e dizia assim: Sérgio, você não será mais cooperador, eu vou te levar ao diaconato. O que é o diaconato? É um reconhecimento ministerial, presta atenção, pelo fato de eu estar sendo provado para exercer o ministério dentro da igreja. Então, quando eu fui consagrado ao diaconato, e eu passei a ser um diácono dentro da igreja, o meu trabalho, a minha tarefa continuou a mesma, porém, com a unção específica do diaconato. Eu fiquei 5 meses, presta atenção, 5 meses sendo ensinado, discipulado. Eu aprendi dentro do diaconato, que eu tinha que fazer visita, eu tinha que cuidar das viúvas. Como? Ir lá visitar, levar Santa Ceia para elas. Tive que cuidar dos doentes da igreja. A pessoa não veio no culto porque ela está doente. Então tem que levar Santa Ceia na casa. Ela está internada, então eu tenho que fazer uma visita no hospital. Eu ia até o hospital, presta atenção, visitava aquela pessoa. Por quê? Porque é parte do corpo que está doente, está necessitada. Então a outra parte vai lá e faz o quê? A visita. E eu sendo acompanhado pelo meu líder, meu pastor. Meu pastor, ele me ensinava quando eu tinha dificuldade. Quando eu fui pregar pela primeira vez na igreja, estou te falando de 98 agora. Eu preguei e errei algumas coisas. Meu pastor me chamou e disse: olha, até aqui você foi bem, aqui você errou. Você saiu, não é assim, a interpretação está errada. Eu nunca fui soberbo a ponto de dizer assim: ele não sabe nada, eu sei mais do que ele está ultrapassado e Deus me chamou. Não, aprendi. Quando passou 5 meses que eu estava dentro do diaconato, presta atenção nisso aqui, eu tive um outro sonho, que ele me visitava na minha casa e dizia assim para mim: você não vai ser mais diácono. Você não vai ser mais diácono, você vai ser um presbítero agora. E eu fui procurar saber o que era o presbítero. E passado 1 semana do sonho, ele foi na minha casa, presta atenção. Ele chamou minha esposa e disse assim: como que é o Sérgio dentro de casa? Ele é um bom marido? Ele cuida de você? Cuida da filha? Ele olhou toda a minha casa. Sabe o que ele disse? A forma que você cuida da sua casa é a forma que você vai cuidar da igreja. Se eu chegar na sua casa, tiver porta de geladeira amarrada, tiver vidro quebrado, você não arruma, tudo jogado, tudo bagunçado, você vai ser um obreiro relaxado. Mas porque você foi aprovado, eu vou te consagrar ao presbitério. Fui ao presbitério. Qual que era a minha função como presbítero agora? Era ensinar. Ensinar o quê? O que eu penso? Não. O que eu acho? Não. As minhas experiências de vida? Não. Ensinar Bíblia. Para mim poder ensinar Bíblia, o que eu tive que fazer? Sentar para aprender. Fui fazer curso teológico. Lia a Bíblia, pegava a revista, estudava.
preparava os meus sermões, os meus estudos, fiz o meu primeiro casamento, fiz o primeiro sepultamento, pregava, eu fui sendo discipulado. Eu fui sendo aperfeiçoado. Presta atenção. Isso eu estou falando de forma doutrinária, porque o meu ministério, eu fui dar aula para os casados. Todo domingo de manhã eu dava aula, assuntos da escola dominical. Eu cheguei a ter 100 alunos na minha sala de aula. Eu não estou falando isso para minha glória, estou te dizendo a minha história. Eu fui crescendo, sendo edificado, sendo ministrado, mas eu fui sendo aperfeiçoado dentro do ministério. 98, 99, 2001, como presbítero ainda, eu tive um sonho. E o sonho que eu tive, que eu não estava mais dentro da igreja. Eu estava numa outra igreja. Olha a necessidade. O pastor chegou em casa e disse assim: pastor Sérgio, eu tenho uma tarefa para você. Nós temos uma subcongregação e o pastor de lá precisa ser tirado. Você vai ter a sua primeira experiência como pastor. Você aceita? Conversei com a esposa aceitou. Fomos pastorear a primeira igreja. Pastoreando a primeira igreja, nós tivemos muitas experiências. Porque até então eu era auxiliar. Até então eu escutava. Agora eu passei a ser a pessoa da palavra final na igreja. É bem diferente. Meu primeiro ano de pastorado, eu achei que eu ia ficar louco. Porque eu achei que eu era o salvador do mundo. Eu escutava as pessoas até meia-noite e meia, 1h, no outro dia, 5h da manhã, eu tinha que estar de pé para trabalhar. Mas era falta de experiência. Eu tratava os assuntos, presta atenção, os assuntos, como eu entendia. Às vezes eu era rigoroso demais. Até que um dia o pastor chegou e falou assim para mim: senta aqui. Aprenda uma coisa. Se você não se cuidar, tu não vai longe. Segunda coisa, tudo que você for resolver, guarde algo. Jesus resolveria da mesma forma que você está resolvendo? Eu disse: opa. Então o ministério estava fazendo o que comigo? Me tirando do estágio de menino, de criança, de ser inconstante. Sabe? De achar que resolve tudo, que faz tudo, e me levando a um estado de maturidade e de dependência a Deus. Em 2002, me trocaram de igreja. Eu fui pastorear uma igreja lá na Represa. Vou te contar uma experiência. Na Rua 1, Rua Rio Madeira. Que lugar abençoado e de experiência que eu tive. 6 meses dentro da igreja orando sem sentir a presença de Deus. Aqui está a Priscila, congregou comigo, era criança, dançava. Hoje, casada, mãe. Você sabe que você está dentro de uma igreja 6 meses orando e você fala assim: Jesus do céu, o que está acontecendo? Será que eu estou desviado? Encurtando. Muitos pregadores que eu levava naquele lugar, sabe o que eles falavam para mim? Dá uma desculpa para o presidente e sai daqui, meu. E eu ia fazer isso. Toda vez que eu falava assim: não, hoje eu vou conversar e eu vou abandonar, eu vou sair, Deus falava comigo: eu transformo água em vinho. Cadê o Wesley? Cadê o Wesley? Wesley? Cadê o Wesley? Foi arrebatado ou não foi? Acham ele, irmãos? Está tendo culto lá fora? Cadê o Wesley? Chama ele para mim, por favor. Essa é a maior testemunha da virada que Deus fez.
Ali está o Wesley. Pode ficar aí mesmo, ficar só para o povo te ver. Quando eu cheguei, 6 meses de oração, eu falei, Jesus, eu não aguento mais, acabou, eu vou embora. Chegou o Wesley na porta da igreja. Estava mais para lá do que para cá. Quando eu olhei para o Wesley, Deus falou assim para mim, é o líder da mocidade. Eu falei, líder da mocidade? Mas nem crente. Líder da mocidade. Fui conversar com ele, ele era desviado. Você lembra disso? Estou falando de 2002. Trabalhei com ele. Virou líder da mocidade. Um dia Deus tomou ele no culto, que eu disse, Senhor, se hoje o Senhor não falar comigo, eu vou abandonar tudo aqui e vou embora. E naquele culto Deus tomou Wesley em profecia. E liberou uma palavra. Hoje eu mudo a história dessa igreja. Todo o céu de bronze é quebrado. E eu abro uma conexão com esse lugar. E eu transformo esse lugar. Queridos, começou a se converter pessoas. Os jovens na época cresceu. O círculo de oração, as mulheres cresceram. Incomodou tanto o inferno que o pai de santo mandou me chamar. Estou te contando de experiência e de maturidade na fé. Quando eu fui ter uma conversa com ele, ele disse assim para mim, eu não confio em você, não acredito em você, nem na sua igreja. E eu disse para ele, mas é isso? Você me chamou para isso? Ele disse, não, eu quero saber o que está acontecendo lá. Porque a igreja está enchendo. A igreja está enchendo. E o meu terreiro está esvaziando. Vocês moravam perto, né, Priscila, dele? E ele falou assim para mim, eu quero fazer um desafio com você. E eu falei assim, pode falar. Ele falou assim, se o seu Deus for Deus, hoje é segunda-feira à noite, quinta é feriado. Se o seu Deus for Deus, faz 20 anos que eu não trabalho em empresa nenhuma, mas o diabo não me dá mais nada. Ele tinha perdido o cabelo, sobrancelha, 2 crianças pequenas, um semblante amargurado, a esposa estava num estado. Se até quarta-feira, só tem terça e quarta, se até quarta-feira o teu Deus me abriu uma porta de emprego, eu vou para a tua igreja. Mas se não abrir, você continua sendo mentiroso e eu vou te envergonhar na frente de todo mundo. Eu disse para ele, mas e se Deus fizer? Você só vai para a igreja? E se você não for? Não, eu vou. Eu falei, se você não for, a sepultura está aberta. Eu voltei para orar. Experiências ministeriais, te tira do estado de menino. Porque tem muita gente que brinca de religião. E religião, amados, é para aquelas pessoas que estão lá fora que não conhecem o verdadeiro Deus que nós conhecemos. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de relacionamento no reino espiritual. Nós oramos terça, quarta, quinta feriado, sexta feriado, sábado feriado, quinta era feriado, sexta, sábado, ninguém sabia de notícia, casa dele fechada, no domingo, 6 horas, nosso culto começava às 6h30, aliás, 6h20, entra ele, a esposa e as 2 crianças pela porta. Quando ele entrou, preste atenção, eu estava para iniciar o culto, Deus disse, hoje não tem louvor, prega agora. E eu comecei a pregar sobre Jesus, o único Salvador. Preguei durante 45 minutos. Na hora do apelo, aquela família levantou as mãos para aceitar a Jesus. Quando nós fomos orar por eles, ele foi bambear para cair, Deus disse, aqui não. A guerra não é aqui. A guerra é lá no terreiro onde ele te chamou. Falei para ele, quero ir na tua casa agora. O terreiro era no fundo da casa. Chegamos na casa dele, começamos a orar, ele foi cair de novo. Deus falou, não, pede para ir no terreiro. Como igreja, eu e os obreiros, saímos, do lado da casa tinha um corredor, o fundo era a represa, lembra disso? Tinha o terreiro onde ele fazia os pactos, matava bichos, animais, as coisas.
Começamos a orar, aquele homem caiu de um lado, a mulher caiu do outro. Então nós oramos naquele momento, aquele homem ficou liberto. Quando ele voltou em si, ele disse, pastor, aqui ó, tem 1,5 palmo cavado, onde tem os pontos de Umbanda. Se o senhor quiser, eu quebro agora. Eu falei, pode quebrar. Quebrou. Aí eu falei para os obreiros que estavam comigo, amanhã, coloca uma Bíblia aqui, na página aberta, escrita. A partir de hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que eu quero dizer para você, o teu ministério te leva a um aperfeiçoamento. Mas as igrejas de hoje não tem mais. Todo mundo é apoio. Ah, chegou não sei quem, põe no apoio. Chegou não sei quem, põe no apoio. E o grupo é fechado. E você não pode se acostumar com isso. Você precisa exercer aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus te vocacionou. E entender que o teu ministério te levará a um lugar que você nunca imaginou em Deus. Ele há de aperfeiçoar a sua vida. Ele há de aperfeiçoar a sua comunhão com Deus. Então você não pode ficar dentro de uma igreja que você não pode exercer o que você foi chamado para exercer. Você precisa estar em movimento. Você precisa caminhar. Você precisa crescer, você precisa alavancar. Vamos lá, querido. Estou no segundo tópico ainda. Olha o que Deus disse para Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para tirar o meu povo do Egito. Deus foi muito claro com Moisés. Você vai no Egito, e você vai tirar o meu povo do Egito. Porque eu não quero o meu povo lá no Egito como escravo. Você vai levar o meu povo para uma terra que emana leite e mel. Deus, Ele é muito claro acerca daquilo que Ele tem na vida das pessoas. Você não pode abrir mão daquilo que Deus falou contigo. Você não pode abrir mão daquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Você precisa entender a tua função no corpo de Cristo. Agora, uma das maiores coisas que eu achei interessante é que Deus tirou Moisés do Egito, mas agora Deus leva Moisés para o Egito de novo. Por quê? Porque a obra é no Egito. Aqui eu quero fazer um paralelo. Deus nos tirou do Egito. O que é o Egito? O mundo. Nós somos resgatados do Egito. Nós saímos do Egito. Nós saímos do mundo. Hoje nós somos filhos de Deus. Hoje nós somos cristãos. Mas a obra não é só aqui dentro. A obra é lá no mundo. É lá fora que nós devemos ir como representantes de Deus. Para fazer aquilo que Deus nos chamou. Estão comigo, sim ou não? Não distraia. Olhe para mim. O maior problema da igreja hoje é que muitas pessoas vieram para a igreja, mas não saíram do mundo. E querem voltar para o mundo para levar uma mensagem do reino de Deus como um cidadão do mundo. Não vai funcionar. Nós seremos um clube de encontros em dias marcados por culto. Aonde todo mecanismo humano e toda a técnica humana vai governar uma igreja. Não vai funcionar. Nós seremos somente um lugar de encontro de pessoas que gostam de estar juntos.
Mas essa não é a missão de Deus. Deus nos tirou do mundo, nos trouxe para a sua igreja. E agora Deus nos envia ao mundo, mas não mais como cidadão do mundo. Agora como cidadão dos céus. Como um representante dele. Como as pessoas te conhecem lá fora. Como os teus amigos te conhecem lá fora. Como as pessoas no teu trabalho te conhecem. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se por Deus nos rogássemos. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, para que vos reconcilieis com Deus. Então hoje, a minha maior missão é voltar para o mundo. O que é o mundo? Para a sociedade fora da igreja. Meu trabalho, a faculdade, meus vizinhos, aonde é o meu dia a dia. Mas não mais como cidadão do mundo. Agora como embaixador de Cristo. Como aquele que representa os céus. Que tem uma palavra da parte de Deus. Para que aquele povo que está preso no pecado, saia do Egito e venha para a terra que emana leite e mel. Se eu não entendo isso, como eu farei a missão que Deus me chamou? Se eu não me posicionar desta forma, como eu tirarei o povo do Egito? Moisés, ele se posicionou como líder. Moisés, ele se posicionou como embaixador. Agora, se eu não tomar essa postura, e eu querer ser igual ao amigo do trabalho, falar as mesmas coisas, praticar as mesmas coisas, frequentar os mesmos lugares, estar junto em tudo, qual é a minha diferença com eles? Nenhuma. Mas aí então eu não viverei aquilo que Deus me chamou para viver. Nós não somos inimigo do mundo, mas nós também não somos amigos, nós somos embaixadores de Cristo para trazer as pessoas do Egito para a terra que emana leite e mel. Moisés, ele foi comissionado a ir ao Egito, mas não para voltar a ser um cidadão do Egito, que estava sujeito a assumir o trono. Agora ele voltou ao Egito como o libertador de Israel. O homem que tiraria o povo de Israel. E você acha que essa missão era fácil? Claro que não. Claro que não. Uma das maiores missões e uma das missões mais difíceis eu encaro. Por que eu te digo isso? Porque Israel era o povo que construiu o Egito. E era um povo escravo. Toda a glória do Egito estava sendo construída através do trabalho escravo. Agora, chega para Faraó e diz assim, deixa meu povo embora. Eles não vão trabalhar mais. Se você quiser construir o Egito a partir de hoje, pega teus homens e manda eles construírem o Egito. O meu povo não ficará mais aqui. Claro que Faraó não deixaria. Mas ele bateu de frente com o sistema. Ele foi até Faraó e disse, o seu sistema não é válido para mim e nem para o meu povo. Querido, Jesus, tem misericórdia. Tem muitos crentes hoje se prostrando diante do sistema de governo do mundo. Nós temos que tomar muito cuidado. Aquilo que a Bíblia aponta como pecado, não importa quem esteja no governo, continua sendo pecado. E eu não posso me dobrar diante do pecado. Eu não posso aceitar o sistema de pecado. Hoje, se eu falar contra qualquer coisa, eu sou intolerante. Eu sou homofóbico. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas tudo pode
fazer que nem fizeram com uma igreja no norte. Subiram nos alambrados da igreja e faziam as suas perversões. Isso não é intolerância. Agora, eu falar o que é pecado é ser intolerante. E a igreja estão querendo aceitar, se calar. Não podemos. Não. Desculpa, não. Pecado é pecado. E nós temos que se manter. Amamos todos, mas não amamos a prática do pecado. Aceitamos todos, mas aqui dentro as regras são nossas. As regras são nossas. Porque o governo aqui dentro, ele é o governo celestial. Então Moisés, ele desce ao Egito para bater contra o sistema de Faraó, dizendo: não, não, não e não. Você vai libertar o povo. Nós precisamos entender por que nós somos chamados. E uma das coisas que me chama a atenção, que toda missão dada por Deus não é fácil. Eu estou correndo aqui. Mas é necessário. E uma das coisas que você precisa entender é ter certeza que Deus está com você. Moisés, em Êxodo capítulo 4, ele diz assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que a mão que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Então o que eu respondo para eles, Deus? O que eu falo para esse povo, para que eles acreditem que o Senhor me enviou? Aí Deus disse assim: o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho uma vara. Deus disse: joga no chão. Quando ele joga a vara no chão, vira uma serpente. Moisés fica com medo e fugindo da serpente. Aí Deus falou assim: pega na cauda, Moisés. Quando ele pega, vira a vara de novo. Eu estou te dando um sinal, Moisés, que eu sou Deus que vou contigo. Eu sou Deus que faço milagre. Você precisa pedir sinal para Deus. Querido, não tenha sombra de dúvida que Deus é na sua vida. Gideão, quando foi comissionado para livrar Israel, ele disse: Senhor, eu quero fazer prova de ti. Chova esta noite em toda a terra, mas nesse velo de lã que eu vou colocar aqui não. Choveu em toda a terra. Ele chegou lá, o velo de lã estava seco. Ele falou: Deus, o Senhor é na minha vida, mas Senhor, não fique irado, eu quero mais uma prova. Eu vou colocar o velo de lã novamente. Agora eu quero que chova só no velo de lã. E toda a terra fica seca. Quando ele chega pela manhã, que ele pega o velo de lã, está encharcado. Ele olha para a terra, está toda seca. Ele diz: o Senhor é comigo nessa terra. Não tenho mais dúvida. Você precisa pedir. Não tenha medo. Eu me lembro de um dia que eu estava numa luta tão grande. Eu disse: Senhor, não aguento mais. Eu preciso de um sinal. E minha esposa falou: olha, nós precisamos ir para São Paulo. Precisa comprar. Era aniversário de 1 ano da minha filha. De 1 aninho. Lembra disso? 2 aninhos. Então isso foi em 97. E eu tenho que ir para 25. E vamos lá para 25 de março. Não, 25 de março. É 25 de março. Lotada. Sábado. Lotado. E eu falando comigo. E falando para Deus: Deus, eu preciso de um sinal que o Senhor é na minha vida. O Senhor precisa me mostrar, o Senhor precisa me dar um sinal, o Senhor precisa falar comigo, o Senhor precisa me dar um sinal. E fui orando. E quando eu estava no meio da 25 de março, andando, passava numa loja, na outra, e andando no meio daquela multidão, eu escutei um rapaz dizendo: ô! E eu continuei. Ele: ô! Aí eu olhei: você mesmo. O que você está procurando está aqui dentro, irmão. Eu olhei para ele e disse assim: como você sabe que eu sou irmão? E como você sabe o que eu estou procurando? Ele diz: desde quando você estava vindo lá embaixo, no meio da multidão, tem uma luz que está sobre a sua cabeça. Aleluia. E Deus falou para mim que você está procurando enfeite para aniversário. O que você fala diante de uma situação como essa? Você vai duvidar mais do quê?
Hein? As lágrimas correram, enxuguei as lágrimas, entrei, compramos tudo que era desmilinguido, né? Fizemos o aniversário da minha filha. Você precisa entender que Deus é na sua vida. Agora o maior milagre. Deus libera o povo. O povo sai do Egito. Só que agora o povo está caminhando para a bênção. Para a terra prometida. Só que Faraó ficou tão irado pela morte dos primogênitos, e principalmente do seu, que ele deu uma ordem para alcançar Israel e aniquilar, matar Israel. Na obra de Deus, nós sofreremos perseguições. Nós iremos sofrer perseguições. O inimigo, ele só não mata porque Deus não permite. Mas você passa por luta, você passa por dificuldade. Só que a Bíblia diz que Israel estava com uma ordem da parte de Deus. Marcha e não para. Você sabe qual é a ordem de Deus para a sua vida que entrou aqui hoje? Marcha e não olhe para trás. Caminha e não olhe para trás. Deus não trabalha com covardes. Deus um dia olhou para Gideão e disse: Gideão, tem muita gente contigo, fala para os covardes voltar. De 32 mil, 22 mil foram embora. Deus está dizendo: não dá para voltar, você chegou até aqui. Não dá para voltar, você chegou até aqui. Continua marchando, continue caminhando, vá em frente, porque eu sou Deus que caminha contigo. A Bíblia diz que quando chegaram perto do mar, o mar estava fechado, todo mundo olhou e disse: não dá para ir mais. E alguém gritou lá atrás: Faraó vem vindo com os cavaleiros lá atrás. Aleluia. Êxodo capítulo 14, versículo 20, olha o que diz. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era de trevas para o Egito. Aleluia. E o campo de Israel, a nuvem era de trevas para o Egito, mas para Israel clareava a noite. De maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Por quê? Porque Deus trazia escuridão para o povo do Egito, mas Deus trazia luz para o povo dele caminhar. Em outras palavras, Deus confundia o inimigo e dava força para o povo dele caminhar. Deus está cegando o teu inimigo, querido. Sabe por que ele não te alcança? Porque Deus colocou um espaço entre você e ele, está dizendo: até aqui. Daqui para frente você não vai mais. Deus traz escuridão e clareia o teu caminho nesta noite. E a Bíblia diz que não bastasse isso. Olha o que diz versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. O Senhor fez retirar do mar a forte um vento oriental que abriu as águas. E o filho de Israel passavam pelo caminho. Entraram pelo meio do mar e eles clamavam ao Senhor. E você sabe o que Deus fazia? Quando Israel estava, o Egito estava chegando perto de Israel, a Bíblia diz que descia anjos e tirava os parafusos das rodas dos carros e dos cavaleiros de Israel, do Egito. Quebravam as carroças. Eles tinham que parar porque não poderiam prosseguir. E eles não alcançavam Israel. Por isso que a Bíblia diz que o teu inimigo ele pode vir contra você por um caminho, mas o Senhor fará ele fugir por 7 caminhos. Salmo 46 fala que Deus quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e saber que Ele é Deus. Deus ele está trabalhando ainda que você não esteja vendo. Deus ele está na peleja ainda que você não o contemple. Você sabe por que tudo parece estar apertado, mas não terminou? Porque Deus está quebrando os carros dos inimigos para não te alcançar no trajeto. Olha que coisa maravilhosa.
Os carros iam, Deus arrancava as rodas dizendo, o meu povo você não alcança. Se coloque de pé nesta noite. Está difícil? Caminhada está difícil. Eu quero te dizer uma coisa. Deus está trabalhando em prol da sua vida. Deus está trabalhando em prol da sua vida. Deus te trouxe nesse lugar, nesta noite, para dizer para você, eu estou trabalhando em prol da sua vida. Olha o que a Bíblia diz, que Moisés parou na frente do mar e os filhos de Israel começaram a dizer, Moisés, e aí? Não dá mais. Não dá para voltar, mas não dá para prosseguir, estamos estagnados. A Bíblia diz que Moisés clamou ao Senhor. E Deus falou para Moisés, Moisés, o que você tem nas suas mãos? Moisés olhou e disse, Senhor, eu tenho só esse cajado. Aí Deus falou assim, Moisés, toca nas águas. Quando Moisés tocou nas águas, a Bíblia diz que veio um vento oriental e soprou contra o mar e abriu um caminho. E a terra estava seca. E Deus disse, Moisés, diga ao povo que marcha. Porque Deus abriu o mar. Feche os seus olhos, que algo sobrenatural está acontecendo aqui nesta hora. Não é o final da linha. Não é o término da sua jornada. Não está tudo acabado. Você está olhando e dizendo, o que eu vou fazer amanhã? Como eu vou fazer amanhã? Como vai se dar isso? Você olha, a porta está fechada. Você vê, não tem ferramentas. Você olha e fala, a situação complicou ainda mais. Deus, eu não sei o que fazer. Se eu voltar, os inimigos vão zombar de mim, vão me estraçalhar. E eu não consigo dar mais um passo, porque eu cheguei no meu limite. E não tenho como dar um passo. Mas Deus te trouxe nesta noite. Porque Ele está abrindo o mar na sua frente. Ele está abrindo a porta. Ele está abrindo uma oportunidade. Ele está abrindo um novo tempo. Ele está abrindo um novo ciclo. Ele está abrindo para você, nesta noite, uma nova rota. O milagre da parte de Deus está se estabelecendo na sua vida agora. Você vai passar e você vai sair do outro lado e você vai entender que Deus é Deus da sua história. Que Deus é Deus de milagre. Que Deus é Deus que cuida, que zela. E aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele é Deus. Não é o teu fim, Moisés. Eu sou o Deus que abre o mar. Alguns historiadores dizem que por onde o povo de Israel passou não era mar, era o braço do mar, que as águas davam pelos artelhos até mesmo nos joelhos. Então o milagre se torna maior ainda. Porque se foi isso mesmo, como Deus afogou um exército inteiro com as águas no tornozelo. Tentam anular os projetos e as ações divinas, mas quem vive sabe o poder sobrenatural de Deus. E Deus te trouxe nesta noite para mudar a tua história.
Levante as tuas mãos agora comigo. Há um milagre que desceu da parte de Deus e abriu o mar. E quando eu falo que abriu o mar, eu estou te dizendo que abriu as oportunidades da sua vida que não existiam. Que trouxe um novo tempo para a tua casa, trouxe um novo tempo para a tua vida. Deus está te removendo desse ciclo e te colocando dentro de um novo, aonde a terra mana leite e mel, aonde a promessa dele é real na tua história, na tua vida, na tua casa, na tua família. Toma posse dessa mensagem. Adore ao Senhor conosco nesta noite. Olha o que Deus está dizendo para você, ó. Adore ao Senhor. Não é o teu término. Ele vem com toda autoridade e manda acalmar. Olha o que Ele está fazendo na sua vida. Rabadaya rabachore pedas. Esse é o Deus que nós servimos. Para o povo de Israel passar do outro lado com os pés enxutos puderam. Você também vai cantar. O hino da vitória. Levanta suas mãos e adora a Ele. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem. Ele está aqui nesta noite. Só Ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da Só quem crê. Só quem crê. Cada vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É na